pessoas, tudo bem com vocês? Eu não tô muito bem, então já começa se inscrevendo e deixando seu like, porque eu tô aqui cheia de dor, porque quando a idade chega, os ossos padecem, né? Sejam muito bem-vindas, e vai continuar sendo bem-vindas mesmo, e se tiver algum macho me assistindo, não se preocupe, sua piroca não vai cair. Nós passamos a vida toda nos enquadrando no artigo O e nunca nasceu uma piroca em mim. Nasceu em alguém? Acho que não. Bom, como nascem os bebês? Como eles são feitos? Esses são alguns dos questionamentos na cabeça das crianças. Se você, assim como eu, nasceu na década de 90 ou antes, provavelmente você não teve uma educação sexual. E, infelizmente, ainda hoje, em 2019, ainda se discute a necessidade de uma educação sexual, a necessidade disso ser introduzido nas escolas, até porque as famílias que estão gerando hoje não tiveram essa educação, então muitos talvez não saibam como abordar, porém, contudo, todavia, é extremamente importante. Somos seres humanos. Uma hora ou outra, vamos precisar entender sim sobre sexo. E eu não consigo entender como é que as pessoas... O tempo passa e as pessoas continuam mergulhadas nesse mar de hipocrisia, que é a negação do sexo. Uma das hipocrisias humanas. A minha mãe, ela não teve educação sexual adquirida da família. Claro que não, é óbvio que não. Se eu não tive, imagina ela. Então minha mãe é daquelas pessoas que acham que falar de sexo com os filhos é erradíssimo, é muito errado. Minha mãe é do tempo que ela escondia os absorventes de mim porque era errado eu saber sobre menstruação. Isso quando eu já tinha o quê? 7, 8 anos. Uma hora ou outra, esses questionamentos vêm na mente. Sempre fui uma criança muito curiosa. Eu acho que todas as crianças são. E o pior, eu nunca me contentei com não, ou com você não pode, ou com você... Na verdade, isso sempre me gerava revolta. Então, dizer você não pode porque você é criança, me gerava uma revolta gigantesca e eu passei a odiar ser criança. Eu odiava ser criança nesses momentos. Por quê? Eu não podia saber das coisas por ser criança. E isso, por favor, eu não sou mãe, mas eu já fui filha. Não faça isso com sua filha, com seu filho. Tente usar as melhores palavras possíveis para fazê-lo entender de uma forma em que entre na cabeça dele naquele período. Então, mais para frente você já vai modificar aquilo, mas não minta, é outra coisa muito importante. Não mentir para criança alguma. Criança não é burra. Criança é um ser com personalidade e com inteligência, então não. Por favor, não minta para a criança. E aí, quando esses questionamentos de como são feitos, como são gerados, como nascem os bebês, bateu a minha porta, eu questionei minha mãe e aí a resposta que eu tive foi o quê? O que eu acho que foi a resposta da maioria. A cegonha. A cegonha vem, entrega o menino e tá tudo certo. Pronto, meu filho é a cegonha. Então, até meus 7 anos, eu acreditava na cegonha. 7, 8 anos, eu acreditava na cegonha. Até que um dia eu tinha uma amiga mais velha que eu, que com certeza não teve uma educação adequada sobre sexo, sobre bebês, como eles são feitos. Eu não lembro exatamente, eu acho que eu tava brincando de médica, porque eu brincava de médica, eu queria ser médica, eu adorava escrever, fingindo que eu era médica e tal. E eu sei que cheguei na casa dela com uma brincadeira, eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que ela me abordou e me contou toda a verdade, do jeito dela, da maneira dela. Eu não lembro quantos anos ela tinha, mas eu acredito não. Ela era mais velha que eu, talvez. Eu com 7 e ela talvez tivesse 10, 11, 12, por aí.
Então, nessa idade, as informações já chegam por onde? Pelos outros, pelas outras crianças que também não tiveram educação adequada, que ficaram sabendo dos outros e tal, e outros, e outros, e outros. E aí, acaba que chega até a criança a informação sobre sexo, a deseducação sobre sexo, de uma forma completamente traumática, porque foi assim pra mim. E aí, naquela época, eu já tinha um pouco de revolta, porque minha mãe escondia absorvente de mim como se fosse algo errado, algo sujo, algo imundo. E aí, na minha cabeça era o seguinte: o que é isso que ela esconde de mim? Se ela esconde de mim porque eu não posso, porque é ruim pra mim, e ela faz, eu estou com raiva porque ela faz algo sujo, imundo. Enfim, era mais ou menos assim que funcionava na minha cabeça. E eu não lembro como foi que ela me falou, sei que ela me falou, e isso foi péssimo. Eu passei tanto tempo chorando. Eu não consegui falar com minha mãe, porque é óbvio, eu não tinha abertura pra isso, logo porque ela escondia outras coisas de mim, eu jamais falaria isso. E tipo, aquilo me gerou uma revolta, um trauma, e eu fiquei com uma certa gastura de ter nascido daquela forma e das pessoas fazerem aquilo, sabe? Isso foi bastante traumático pra mim. Já comento aqui algumas situações traumáticas em relação a isso que te aconteceu. E aí isso me gerou uma revolta e eu fiquei uma criança revoltada, indignada e desinformada com 7, 8 anos de idade. O que já estragou boa parte da minha infância, que já não era lá essas coisas, que já não... Por que a educação sexual é importante? Exatamente por isso. Porque quando a informação errada chega, ela traumatiza, ela gera incômodo, ela gera raiva, ela gera violência, a criança fica desesperada. Então, não minta, busque informação, e principalmente pare de negar algo natural do ser humano, que é o sexo, sabe? Ninguém vai chegar na escola pro seu filho e falar palavras pornográficas, ensinar pornografia. Ninguém vai fazer isso. A educação sexual não é para isso, assim como a educação de gênero não é para ensinar o menino a ser menino e a menina a ser menino, não. É para ensinar o respeito. É para ensinar que a menina não nasceu para servir o menino e que o menino deve respeitar a menina. Todos devem respeito uns aos outros, independente se são meninas, meninos, trans, não trans, enfim. A educação de gênero é para ensinar o respeito às diferenças. Então, sexo não é ruim, não é sujeira. É normal, é uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Agora, errado seria se eu enchesse uma sala de animais irracionais e fosse tentar ensinar o sexo humano a eles. Aí sim era uma coisa estranha, porque deixava de ser natural. Mas não, o sexo humano, ele precisa ser conversado no momento certo. E o momento certo é o momento em que nascem as dúvidas. E cada etapa, ela pode sim ser falada da forma leve e adequada para cada etapa, para cada idade. Entendeu? Bom, então é isso. Essa foi minha vivência um pouco traumática. Bastante resumida. Pode ter certeza que foi bem mais intenso, foi bem mais ruim pra mim, assim, com muitas coisas que me aconteceram na infância. E obrigada por assistir. Não esquece de dividir comigo alguns dos seus traumas, se tiverem. No próximo vídeo eu vou falar da minha primeira menstruação, que também foi traumática. Obrigada por assistir. Cheiro na bila do oi e até a próxima.